Pitágoras e tal, aquela passagenzinha acaba deixando a gente um pouco chateado. Mas agora nós vamos fazer um resumão e vamos fazer exemplo para te mostrar como é que eles vão cobrar essa teoria de ti. Primeiro, alguém lembra por que ela é chamada especial? Na verdade, o especial é porque ela só serve para referenciais inerciais. Só para referenciais inerciais. Ou seja, ela é especial porque ela é limitada. Depois vem a teoria da relatividade geral, que o Einstein demorou um pouco mais para ajeitar ela, porque quando os referenciais começam a mudar de velocidade, a encrenca fica maior. Não precisa te preocupar com isso, porque só vamos ficar na especial. Só para referenciais inerciais. Primeiro postulado, as leis da natureza são as mesmas para qualquer observador. Não importa o referencial no qual ele está, e nenhum referencial é melhor que outro. Em alguns livros eles acrescentam esse detalhe. Segundo postulado, a velocidade da luz no vácuo é a mesma medida de qualquer referencial. Isso é assustador, mas alguns experimentos colaboram para a gente acreditar nisso. Há quem diga que isso ainda não está bem resolvido. Não é o nosso papel discutir isso agora. Fizemos um experimento onde luz foi jogada da parte inferior para a parte superior de uma nave que se andava na horizontal. Quem estava no interior da nave viu um caminho que a gente chamou de distância x. Quem estava de fora da nave viu a luz subir enquanto a nave avançava para a direita. Percebemos um movimento y e vimos que nós percebíamos a nave andando para frente uma distância que a gente chamou de z. Fizemos um Pitágoras e usamos a ideia de que velocidade é distância sobre tempo. Chamamos de ΔT0 o tempo medido dentro da nave e chamamos de ΔT o tempo medido de fora da nave para o mesmo fenômeno. Antes de Einstein a gente achava que nesse caso haveria simultaneidade nos fenômenos, então nós deveríamos medir o mesmo tempo. Com as ideias de Einstein a gente percebeu que a ideia de simultaneidade ela é delicada. Por exemplo, nós estamos aqui na Terra e vimos duas luzes no céu, duas supernovas, explosão de estrelas, ao mesmo tempo. Existe garantia de que aquelas explosões ocorreram ao mesmo tempo? Não, né? Porque uma estrela poderia estar mais distante da Terra do que outra, certo? Então uma pode ter explodido 1 milhão de anos antes do que a outra, só que a luz do fenômeno chegou ao mesmo tempo, né? Então cuidado com a ideia de simultaneidade. Quando a gente vê um fenômeno ocorrer no céu, não há garantia de que ele ocorrendo simultaneamente para os meus olhos, ele tenha ocorrido simultaneamente na prática, certo? Temos uma mexidinha nessas contas e apareceu uma fórmula. A fórmula que apareceu a gente vai chamar ela de dilatação do tempo. Diz que o tempo medido de fora da nave é o tempo medido de dentro da nave multiplicado pelo fator de Lorentz. O fator de Lorentz é o númerozinho que a gente calcula para ver o quanto o tempo vai passar mais fora da nave do que dentro da nave. Eu fiz um gráfico do fator de Lorentz. No final da aula passada eu te mostrei que se a velocidade é zero, bota zero ali, faz a conta, o fator de Lorentz dá 1. Isso mostra o que era esperado, né? Que o tempo medido fora da nave é igual ao tempo medido dentro da nave, né? Porém, quanto maior for a velocidade da nave, maior é o fator de Lorentz. Mas observem que ele demora a crescer. Mesmo para velocidades relativamente altas, o fator de Lorentz é praticamente 1. Em compensação, quanto mais próximo da velocidade da luz eu estou, o fator de Lorentz tende a quanto? Ao infinito, porque vai dar uma divisão por zero, né? E divisão por zero tende ao infinito. Isso me mostra que se um objeto atinge a velocidade da luz, esse número tende ao infinito, e o tempo que se passa para quem está fora da nave é infinitamente maior do que o tempo que passou dentro da nave. Uma forma de entender isso é dizer que o tempo no interior da nave parou de passar. Como aparentemente é impossível objetos que tenham massa atingir a velocidade da luz, nós nunca faremos o tempo, nunca poderemos fazer o tempo parar dentro de uma nave. Olha que legal, para tu descobrir a dilatação da massa, a fórmula é a mesma, cara. A massa para quem está fora da nave é igual à massa medida com a nave parada,
multiplicada pelo fator de Lorentz. Cara, essa equação é muito importante para entender por que o ser humano não consegue acelerar um elétron na velocidade da luz. Sabe um elétron, né? Aquela partículazinha que compõe os teus átomos, a eletrosfera. A massa de um elétron, para quem não lembra, é 9,1 vezes 10 na menos 31 kg. Ou seja, o cara tem pouca inércia. É um cara que tu assopra ele acelera absurdamente, né? Qualquer forcinha que tu faça nele, a aceleração dele é absurda. Tudo bem pra ti? Física, meu amor. Com uma massa diminuta, qualquer forcinha minúscula gera uma aceleração astronômica. Tudo bem para vocês? O problema é que antes do Einstein ter criado a teoria da relatividade, eles pegavam um elétron e pegavam a energia que daria para abastecer uma cidade pequenininha e jogava na cabeça do elétron para ele ficar aumentando de velocidade num acelerador de partícula. E aí ele ia lá e atingia 95% da velocidade da luz. Ele, 95%, estamos quase lá. Vamos dobrar a energia? Não, vamos aumentar 4 vezes a energia. Como é que é a fórmula da energia cinética? A energia cinética é mv² sobre 2. Se eu dobro a velocidade, a energia cinética quadruplica. Eles pensaram, já que a gente jogou uma energia do cão nesse cara, e ele atingiu 95% da velocidade da luz no vácuo, vamos quadruplicar essa energia. A velocidade ele vai dobrar. Vai dar 180 e poucos da velocidade da luz. Quando eles quadruplicaram a energia, a velocidade foi de 95 para 99% da velocidade da luz. E filhos da puta, como é que pode isso? Isso é um elétron, caramba. Não, vamos avacalhar. Vamos aumentar em 1000 vezes a energia. Desliga a cidade vizinha ali, bota a galera na escuridão e vamos jogar a energia toda na cabeça do elétron. E ele atingia 99,99% da velocidade da luz. Foda-se, vamos construir um acelerador de partícula mais poderoso ainda. Vamos ficar 20 anos construindo essa máquina. Vamos gastar bilhões de dólares. E vamos acelerar essa merda desse elétron. E o elétron atingia 99,99998% da velocidade da luz. Filho da puta, ele não chega na velocidade da luz. Não é possível. Eu apliquei força numa massa e ela se recusa a acelerar. Ela diz, não vou mais acelerar. Nunca tinha passado na cabeça do Newton que isso era possível. Na cabeça do Newton, tu faz força, acelera, aumenta a velocidade. Por que não vai aumentar a porra da velocidade? Einstein disse que não tem um limite para isso. E o laboratório confirma. Única explicação é que a velocidade é tão grande, o fator de Lorentz está tão grande, que a massa do elétron fica multiplicada por um valor absurdo. E o elétron fica com uma massa maior que a de um navio cargueiro. Um elétron fica com uma massa de mais de 100 mil toneladas, só porque ele está numa velocidade absurda. Sim, a massa dos objetos tende ao infinito quando esse objeto se aproxima da velocidade da luz. E massa não é a medida da inércia? Se a massa é infinita, fica impossível acelerá-lo. Então tu vê como a ideia do Einstein veio dar uma melhorada na física newtoniana. Aí a gente começa a entender por que a física newtoniana está aparentemente falhando para altas velocidades. É porque na verdade massa não é uma coisa constante, como nós supunhamos. O senhor está me dizendo que quando tu entra em movimento a massa do teu corpo aumenta? Mas é tão ridículo esse aumento para velocidades humanoides como a minha, que é totalmente desprezível. Mas para velocidades 10% da velocidade da luz, 20%, 70% da velocidade da luz, esse fenômeno vai ficando cada vez mais importante. Para te mostrar os valores, eu vou fazer um exemplo já, bem divertido. Só antes do exemplo, o que acontece com a passagem do tempo e com a massa dos objetos, que é uma dilatação, ocorre inversamente com o comprimento. Um objeto que tem um certo tamanho físico, quando ele começa a atingir velocidades altíssimas, ele começa a encolher de tamanho. Mas calma, ele encolhe aparentemente de tamanho para quem está olhando de fora. Quem está dentro da nave andando em alta velocidade não percebe, meu Deus, como ela está ficando pequenininha, vou ficar espremido. Não,
Porque a própria pessoa encolhe junto, o próprio tripulante da nave encolhe junto. Então não é algo perceptível para quem está no interior da nave, tá? Mas a contração do espaço ela é calculada de maneira muito simples. O comprimento medido de fora da nave é o comprimento medido de dentro da nave, em vez de multiplicar, dividido pelo fator de Lorentz. E eu vou te mostrar como é simples usar esses cálculos no vestibular. No vestibular, os caras têm duas opções para te cobrar esses cálculos. Ou eles te fornecem uma tabela falando o valor de Lorentz para diferentes velocidades da luz, ou eles vão usar os valores que eu vou usar agora contigo. Porque não tem outra saída. Aquela conta do fator de Lorentz ela é meio ingrata, tá vendo? Ó? Se eu for colocar qualquer valor ali na velocidade, vai dar encrenca para ti. E o vestibular não tem tempo de fazer esse tipo de coisa. Vamos fazer assim, eu vou fazer com um número clássico e vou te sugerir de tarefa outro número, que são os dois números que aparecem no vestibular. Fora isso não tem cálculo, é usar tabela. Já vou te mostrar como também. Vamos pegar uma nave alienígena, né? Porque é mais divertido. Nave alienígena. Essa nave alienígena é feita com material ninja. E ela tem uma massa de apenas 1.200 kg. Essa nave ela tem um comprimento, o comprimento dessa nave, enquanto parada, né? Ela tem um comprimento de 480 metros. Tu vê, né, cara? Ela tem quase meio quilômetro, é uma nave super leve, esses alienígenas são foda. E ela tem a capacidade de singrar o espaço numa velocidade de 80% da velocidade da luz. A pergunta é, quando esta nave foi avistada por terráqueos, passando as 80% da velocidade da luz, quando foram estudar o fenômeno, a pergunta é, que comprimento, aliás, tem mais. De alguma forma nós ficamos sabendo, a nave caiu na verdade, a nave caiu, né, a NASA levou a nave para a área 41 e examinou que nos relógios internos da nave, essa nave já estava voando, acreditem, há 24 anos. A nave já estava voando há 24 anos, a 80% da velocidade da luz. A pergunta é, depois de estudar a nave, quando ela estava nesta velocidade, que comprimento a nave teria para os observadores externos? Que massa essa nave teria para os observadores externos? E quanto tempo a viagem demorou para os observadores externos? Quanto tempo se passou na Terra, enquanto na nave, os computadores da nave tinham sido computados 24 anos de viagem? Cara, a questão pode parecer absurda, por causa da nave alienígena. Fora a nave alienígena, a questão é honestíssima. Fora a nave alienígena, a questão é honestíssima. E vamos ver. Para matar essa brincadeira, a primeira coisa que a gente faz é calcular o fator de Lorentz. Porque depois que o fator de Lorentz estiver calculado, não tem mais sofrimento. 1 menos C. A única coisa que muda no fator de Lorentz é a letra V. Que nesse caso eu vou transformar em 0,8C. Tudo bem? 80% da luz é 0,8C. Quando eu coloco ali a 0,8C, olha o que vai acontecer. 1 sobre 1 menos C dividido por C, deu 1. 0,8 ao quadrado, 0,64. 1 menos 0,64, 0,36. Raiz de 0,36, 0,6. Descobri que o fator de Lorentz é 10 sextos ou 5 terços. Se tu preferir escrever 1,33333, fica à vontade. Eu gosto de fração, odeio dízimo. Agora acabou. Depois que tu calculou o fator de Lorentz, meu amigo, é simplesmente jogar a dilatação do tempo. O tempo original era quanto? 24 anos, multiplicado pelo fator de Lorentz, que é 5 terços. Divide por 3 dá 8, 5 vezes 8,
40 anos, cara. Na Terra se passou 40 anos, enquanto no interior da nave só 24 anos. Cara, beira ficção científica, né? O foda é que quando tu liga a tua Sky, a tua TV via satélite, os engenheiros usaram a teoria da relatividade para botar o satélite no ar. Quando a porta do Angelone abre para ti automaticamente, ou do Master, ou sei lá do que, é a teoria da relatividade sendo confirmada na tua frente. Isso é que é foda, entendeu? Então quando tu vê uma TV via satélite, pensa 2 vezes antes de questionar a teoria da relatividade, tá, cara? Porque aquilo que tu tá vendo é fruto da teoria da relatividade. Sem a teoria da relatividade não existe satélite. Não dá para botar nada em órbita se o Einstein não tivesse essas sacadas que ele teve. Certo? Deixa eu dar uma olhada. A massa da nave é a massa original, que era quanto? 1.200 kg multiplicada pelo fator de Lorentz. 400 vezes 5, 2.000. Observem como a massa da nave aumentou pelo fato dela estar em alta velocidade. Mas tu vê 80% da velocidade da luz, deu um aumento de massa que nem foi tão absurdo. Só que quanto mais próximo da luz, vai tendendo ao infinito. Isso aqui é foda. E finalmente, que tamanho essa nave vai ter? Tu pega o tamanho original que era 480 e em vez de multiplicar, tu divide pelo fator de Lorentz. Divisão de fração é a primeira, vezes inversa a segunda. O comprimento da nave fica, vai dar 216, não, 96 essa divisão aqui, né? 400 dividido para 5 dá 80. 80 dividido para 5 dá 16, então dá 96. Vezes 3, 18 vai 1, 27, 20, 288 metros a nave vai ter. A nave vai parecer bem menor do que ela é, ó, quando ela estiver a 80% da velocidade da luz. Muito bom. Eu gostaria que tu fizesse a tua assim, a tua tarefinha então, ó. Vamos pegar uma nave de uns 360 metros, vamos pegar uma nave aí de uns 4.800 metros, 4.800 quilogramas, que viajou uns 60 anos, só que ela está... 60 acho que vai ficar ruim, vou botar um outro número cabalístico aqui, 69. 69 anos, só que a velocidade da tua nave é um pouco inferior da minha, 60% da velocidade da luz. As mesmas perguntas, qual é o tamanho da nave, medido de fora? Qual é a massa da nave? Quanto tempo demorou a viagem? Então, uma forma legal aí de a gente dar uma exercitada na teoria da relatividade especial. Aí, se vocês tiverem interesse, me peçam para corrigir aí na próxima aulinha, para a gente ver se está tudo em dia. Coisas importantes, então, para a gente ter na parte teórica de teoria da relatividade. Quanto maior a velocidade dos objetos, mais lentamente o tempo passa para esses objetos, maior fica a massa desse objeto e menor o tamanho dele. Mas peraí, densidade não é massa sobre volume? Tu concorda que se a massa aumenta e o tamanho diminui, é a mesma coisa que dizer que o volume diminui? O que eu posso concluir sobre a densidade de um objeto quando ele se aproxima da velocidade da luz? O que eu posso afirmar sobre a densidade de um objeto quando ele tem velocidades cada vez mais próximas da velocidade da luz? Aumenta. A massa tende ao infinito, não é? E o volume tende a zero, já que o tamanho tende a zero. Quer dizer, cara, que a densidade tende ao infinito para valer. Quanto mais próximo um objeto está da velocidade da luz, a sua densidade tende a aumentar. Mais um motivo para a gente não ter condição de acelerar um objeto na velocidade da luz, né? Ele tende a virar um buraco negro, a densidade dele tende a aumentar tanto que ele tende a entrar num colapso, né? numa situação de colapso da matéria. Outra coisa que nos bota um ponto quase final na ideia de alienígenas nos visitando, né? Se as teorias estão corretas, óbvio. Pegar um átomo só, e fazer ele atingir a velocidade da luz, exige mais energia do que toda a energia do universo. Um átomo. Só pegar, vamos pegar esse átomo da velocidade da luz? Ah, vamos. Tu faz as contas, dá mais energia do que energia disponível no universo todo. Ops!
velocidade da luz. Ops, alienígenas não nos visitam, porque as distâncias que nos separam das outras partes da galáxia são astronômicas. Os que estão vendo aí no céu têm outra explicação, muito provavelmente. Claro que sempre existe uma esperança, né, de que os alienígenas tenham subvertido a física e descoberto regras e maneiras de driblá-la, mas para não passar vergonha ao discutir com as outras pessoas, tu te posiciona cientificamente, não. Pelo pouco que eu sei da relatividade, os alienígenas do passado é só uma forma divertida de passar o domingo e ganhar dinheiro, certo? É um programinha, né, que dá divertido. Alienígenas do passado, alienígenas. Eu adorava alienígenas quando era pequeno. Foi uma tristeza para mim estudar a relatividade e perceber que ela praticamente põe um fim nas visitas, né? Mas tudo bem, acontece. Muito bem, então ó, não é só uma partezinha da física moderna, né, galera? Chamada de teoria da relatividade especial. Tem bastante coisa ainda pra gente discutir aí, mas é uma coisa que a gente vê tão rapidamente que às vezes não dá tempo de absorver. Como tu teve um pouquinho mais de tempo, até o final do ano a gente discute mais um pouquinho. Se cair teoria da relatividade nos vestibulares por aí, a gente tem boa chance de matar a questão.